presidente do Corinthians, afirmou que poderia dar o chapéu em um clube brasileiro. Quero contar sobre as possibilidades de Borré e Savarino serem alvos desse chapéu. Bora falar agora sobre a chance de o Corinthians dar um chapéu em concorrentes brasileiros. Durante a apresentação do seu novo patrocínio Master, 120 milhões de reais com a VaidBet, contrato de 3 temporadas ou 360 milhões de reais, mais 10 milhões de luvas, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, tratou também sobre reforços e assegurou que o timão está perto de 3 contratações, ainda vai buscar 4 a 5, e uma dessas contratações próximas pode ser de alguém que negocia com outro clube brasileiro. Foi o suficiente para que vários boatos surgissem. Entre eles o de que Borré, atacante que já foi pretendido pelo Palmeiras e tem negociações avançadas com o Inter, fosse contratado pelo Timão. Quem contou essa história foi o blog do Macedo. Entrei em contato com o André Cury, que é o representante do Borré em território brasileiro. O André me disse o seguinte, abre aspas, acho que o Inter está muito adiantado. Eu havia oferecido o Borré lá atrás para o Corinthians e somente hoje foram me ligar perguntando sobre a possibilidade. Não há proposta, vou tentar entender amanhã que dá para ser feito, fecha aspas. Então, essa é a realidade. O Internacional tem um acordo com a Eintracht Frankfurt para a compra do Borré, 6 milhões de euros. Ainda resta uma definição com o Werder Bremen, para onde o atleta está emprestado até a metade do ano. O Werder Bremen quer 2 milhões de euros para a quebra desse contrato de empréstimo. O Internacional reluta e mandou representante, um advogado, para a Alemanha para tentar solucionar esse problema. Se o Corinthians conseguir reverter essa história, vai ser pagando os 2 milhões de euros para o Werder Bremen e os 6 milhões de euros para a Eintracht Frankfurt. Outro nome que surgiu também na tarde desse domingo, de Savarino. O Corinthians estaria disposto a pagar o dobro do que o Botafogo está pagando para o Real Salt Lake para contratá-lo. O dobro pro Savarino, né? Ele cobriria a proposta do Botafogo junto ao Real Salt Lake e pagaria o dobro do que o Botafogo prometeu ao Savarino. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians e a resposta foi: nunca ouvi o nome do Savarino por aqui. Então foi um dia muito celebrado pelo torcedor do Corinthians, muito celebrado pelo Augusto Melo, presidente do Corinthians, que falou deste novo patrocinador, dizendo que acabou o pesadelo, né? Aliás, foi uma frase do Sérgio Moura, que é o secretário, que é o gerente, o diretor de marketing do Corinthians, o novo diretor de marketing do Corinthians, dizendo que acabou o pesadelo, agora é hora do torcedor do Corinthians sonhar, é a hora do sonho novamente, e é o sonho que o torcedor do Corinthians está vivendo com esse novo patrocinador, esperando que o Corinthians traga reforços, e é sobre reforços que eu vou falar neste vídeo, porque também palavras do Augusto Melo, dizendo que 3 reforços estão adiantados. 3 reforços estão adiantados, segundo ele. Segundo ele também, 3 atletas já estão com propostas na mesa. Então 3 reforços estão adiantados. O que significa que estão adiantados? Que os 3 atletas já estão com propostas na mesa para reforçarem o Corinthians para a temporada de 2024. Lembrando que se apresentaram hoje o Hugo, lateral esquerdo que veio do Goiás, o Palácios, lateral esquerdo do Los Angeles FC, que veio do Los Angeles FC, o equatoriano Palácios, o Ranieri, volante, que veio do Cuiabá, ainda não se apresentou o Félix Torres, eu falo do Félix Torres daqui a pouco, se apresentou o Rodrigo Garro, que veio do Talleres da Argentina. O Félix Torres ainda não se apresentou, segundo Augusto Melo, faltam apenas alguns detalhes para que ele seja anunciado como reforço do Corinthians. Quais são esses detalhes exatamente? Não se sabe, ele não quis revelar quais são os detalhes, mas ele diz que está tudo certo entre Corinthians, Félix Torres, entre Corinthians, o empresário do Félix Torres, a família, entre o Corinthians e o clube, só faltam alguns detalhes para que o Félix Torres seja liberado. A verdade é que o Santos Laguna, que é o time do Félix Torres, ficou muito irritado. O presidente do Santos Laguna ficou irritado porque o Corinthians deu um chapéu no time mexicano na contratação do Rodrigo Garro. O Santos Laguna queria a contratação do Rodrigo Garro e essa contratação efetivamente não aconteceu porque o Corinthians foi mais rápido e deu um chapéu na contratação do Rodrigo Garro. Por isso, o Santos Laguna está demorando para liberar a documentação, está fazendo birra e está liberando para liberar a documentação para o Corinthians. Bom,
dentro desses reforços que estão adiantados. Quem são esses reforços? Um deles pode ser o Luiz Henrique. O Corinthians já fez proposta para o Luiz Henrique, já fez uma proposta para o Betis da Espanha e está esperando pela confirmação, está esperando pela resposta. O Corinthians a princípio quer o jogador por empréstimo, mas sabe que tem concorrência no mercado. O Flamengo e o Fluminense também têm concorrência no mercado. O Fluminense foi o time, inclusive, que revelou o Luiz Henrique. Luiz Henrique é um jogador atacante de ponta, atacante de velocidade. O Luiz Henrique é muito bom jogador, é canhoto, mas joga pela direita. Foi o Fluminense que revelou o Luiz Henrique. O Flamengo também está na parada e o Corinthians agora também está na parada. O Corinthians fez uma proposta para o Betis da Espanha para tentar a contratação do Luiz Henrique. O centroavante pode ser o Inácio Ramírez, atacante uruguaio, centroavante que joga no Nacional do Uruguai. O próprio Augusto Melo já confirmou o interesse na contratação deste jogador. Aliás, o Augusto Melo hoje disse que todo bom jogador interessa ao Corinthians. Todo bom jogador interessa ao Corinthians, foi o que disse o Augusto Melo. O Corinthians que ainda tenta a contratação de um atacante de ponta, de um centroavante, de um lateral direito, de um meio-campista, de mais um meio armador para o lugar do Juliano. O Corinthians quer mais um meio armador para o lugar do Juliano e quer também mais um volante. Quer jogadores para essas posições, mas agora a prioridade é a contratação de jogadores para o ataque, jogadores de ponta e também um centroavante. Segundo o Augusto Melo disse hoje, o torcedor corintiano vai ficar surpreso porque um jogador que foi disseram que ele ia jogar em outro clube, estava praticamente acertado com outro clube, esse jogador está vindo para o Corinthians. Segundo o Augusto Melo disse, não quis revelar qual o nome desse jogador, não quis revelar o nome desse jogador. Agora, o Macedo, do blog do Macedo, grande Macedo, que sempre participa conosco aqui no canal do Cereto, ele tem a informação de que esse jogador seria o Borré, centroavante colombiano, jogador que está acertando a sua ida, ou estaria acertando a sua ida para o Internacional. O Borré, ele pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, está emprestado ao Werder Bremen, também da Alemanha, está lá no futebol alemão. O Internacional está acertando os detalhes da contratação deste jogador. Seria o Rafael Borré, o jogador pelo qual o Corinthians vai dar o chapéu, ou daria o chapéu para fazer essa contratação? Você já imaginou um chapéu no Internacional? O barulho que não ia fazer um chapéu no Internacional. O Augusto Melo disse que a gente vai se surpreender, vocês vão se surpreender com um jogador que todo mundo dizia que estava indo para outro time e está vindo para o Corinthians. Quem é esse jogador? Será que é o Borré? O Macedo garante que é o Borré. Eu estou tentando confirmar esta informação, não consegui confirmar esta informação ainda, a respeito desta contratação. Assim que eu conseguir confirmar esta informação, eu passo para vocês aqui no canal do Cereto. Mas o Corinthians, como disse o Augusto Melo, 3 atletas já estão com propostas na mesa. Um deles é o Luiz Henrique, do Betis da Espanha, e o Corinthians aguarda pela resposta.